Na primeira parte da primeira aula do nosso curso de condensada, nós vamos estudar o calor específico dos sólidos e vamos apresentar o modelo de Einstein, que foi o primeiro momento no qual se aplicou mecânica quântica para explicar a propriedade dos sólidos. E isso vai acompanhar a gente o curso inteiro. A gente vai ver que para entender a física dos sólidos é fundamental a gente usar a mecânica quântica. Esse aqui vai ser apenas o nosso primeiro exemplo. Então, relembrando, intuitivamente, a ideia é que se você fornece calor para um material, você varia a temperatura dele. No entanto, materiais diferentes respondem diferentemente a esse recebimento de calor. Então, o ouro, por exemplo, para uma mesma quantidade de calor, ele varia muito mais a temperatura dele do que a água. E isso é quantificado através do conceito de capacidade térmica. A capacidade térmica, por definição, ela vai ser a razão entre o calor que você fornece ao material pela variação de temperatura que esse calor provoca. E a gente define essa grandeza no limite que essa variação de temperatura tende a zero, porque aí a gente tem uma capacidade térmica que é uma função da temperatura. E, em geral, para cada temperatura diferente, o corpo vai responder diferentemente ao ganho de calor ou perda de calor. Então, essa grandeza ela é o que a gente chama de função-resposta. Vão aparecer outras funções-respostas para a gente ao longo do curso. Então, essa é uma função-resposta térmica. Ela diz como que o recebimento de calor afeta a temperatura do sistema. Em física básica, a gente estuda bastante a capacidade térmica de um gás. A gente aprende a calcular isso. E uma coisa super importante que a gente vê lá no curso, nos cursos iniciais de física, é que a capacidade térmica depende do processo. Então, se você calcula a capacidade térmica de um gás a volume constante, você tem um valor que é bem diferente da capacidade térmica a pressão constante, por exemplo. E outros processos vão ter outras capacidades térmicas. No entanto, uma coisa que vai facilitar aqui um pouco para a gente é que para um sólido, numa ótima aproximação, a capacidade térmica independe do processo. E a razão pela qual isso ocorre pode ser vista a partir da primeira lei da termodinâmica. Então, a gente sabe que a variação de energia interna de um sistema pode ser decomposta em duas partes. A sua energia interna pode variar trocando calor ou através da realização de um trabalho. Acontece que, para um sólido, essa realização de trabalho é, em geral, desprezível, porque o sólido varia muito pouco o volume dele. Ele é muito incompressível, especialmente comparado aos gases. Então, para todos os efeitos, a variação de energia interna do sólido vem através de trocas de calor. E, bom, a gente viu no slide anterior que a capacidade térmica tem a ver com calcular essa razão daqui, do calor pela variação de temperatura. Então a gente vê que para os sólidos a gente pode calcular a capacidade térmica essencialmente vendo como que a energia varia com a temperatura. Então, chamando a atenção que, rigorosamente falando, essa derivada parcial tem que ser calculada a volume constante, a gente então obtém a capacidade térmica a volume constante do sistema. Mas para um sólido, a gente não precisa colocar esse subíndice V aqui, porque vai ser essencialmente capacidade térmica que a gente vai obter. Como eu disse, a diferença é muito pequena entre qualquer caminho. Então a gente vê por essa expressão que se a gente quer saber a capacidade térmica, a gente deve calcular a energia dos sólidos. E isso foi a mesma coisa que a gente fez lá no curso de física básica para os gases. Como é que a gente calculou a energia dos gases? A gente calcula usando o teorema de equipartição de energia, que é um teorema fundamental da mecânica estatística clássica. Então o que se mostra é que no equilíbrio térmico, cada grau de liberdade contribui com o mesmo valor para a energia média do sistema, que você mostra que é dado por kT sobre 2, onde esse K é uma constante fundamental da termodinâmica, que é chamada constante de Boltzmann. Então, como que esse teorema de equipartição auxilia a gente lá na física dos gases? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos considerar o gás ideal monoatômico. Nesse caso, para todos os efeitos, o que a gente tem é que o gás é formado por átomos que viajam em MRU até colidirem com uma parede quando, a partir da colisão, eles mudam a direção de movimento. No entanto, não tem nenhuma interação entre os átomos. Então, para todos os efeitos, a energia do gás é a soma da energia cinética de cada uma das moléculas. Bom, quantos graus de liberdade a gente tem aqui? Vamos dizer que a gente tenha N átomos, cada átomo vai ter 3 graus de liberdade, porque ele pode transladar em X, Y e Z. Então, a gente tem 3N graus de liberdade, cada grau de liberdade ganha kT sobre 2, então a minha energia total do sistema é 3,5 de NKT. Se eu derivo isso com relação à temperatura, eu obtenho a capacidade térmica volume constante dos gases. E aí, uma das primeiras propostas para calcular a capacidade térmica dos sólidos veio de tentar adaptar esse raciocínio. Mas para isso a gente precisa primeiro de um modelo de sólido. E esse modelo é chamado modelo de Boltzmann. Então, o que o Boltzmann propõe como modelo para o sólido é pensar que o sólido corresponde a vários átomos que estão vibrando em torno de posições fixas.
E esse modelo, ele não é um modelo perfeito, na aula que vem a gente vai ver que ele tem problemas, mas é uma maneira como a gente até hoje mesmo ainda pensa intuitivamente em sólido, ou seja, os átomos estão presos em posições de equilíbrio e ficam vibrando com uma agitação térmica em torno dessa posição de equilíbrio. Como que esse modelo de Boltzmann, aliado ao teorema de expansão de energia, permite a gente descobrir a energia total do sólido? Aí o que Boltzmann propõe é que agora eu tenho N átomos, por hipótese aqui, só que cada átomo agora, ele vai ter, a gente vai ter 6 graus de liberdade. 3 graus de liberdade cinético e 3 graus de liberdade de energia potencial, ou seja, você não tem só mais energia cinética. É sempre bom lembrar que a formulação mais rigorosa do teorema da equipartição de energia é que cada termo quadrático no hamiltoniano contribui com meio de kT para a energia média. Então aqui o hamiltoniano vai ser a energia do sistema, a gente vai ter no hamiltoniano 6 termos quadráticos, 3 para energia cinética e 3 para energia potencial. Isso é importante lembrar que a gente às vezes se vicia a pensar em teorema de equipartição de energia, já automaticamente bota meio de kT para cada liberdade, mas se a energia de interação não for quadrática, isso não vai valer. Mas, nesse contexto que a gente está tratando, então, os átomos como vibrando harmonicamente em torno das posições de equilíbrio, então, no equilíbrio térmico, cada grau de liberdade vai contribuir com meio de kT, e a gente vai ter, então, que a energia do sólido é 3NKT. Foi isso que o Boltzmann propôs. Então, a gente vê que a capacidade térmica dos sólidos vai ser dada por 3NK. Ou seja, olha que expressão fantástica. A capacidade térmica por átomo, ela vale 3K. Ou seja, uma constante que é a mesma para todas as substâncias. E isso é o que está encapsulado na chamada lei de Dulong-Petit, que mesmo antes do modelo de Boltzmann, já tinha sido observado experimentalmente por esses dois físicos franceses, o Dulong e o Petit. É até interessante comentar que hoje, agora 2019, completa 200 anos da lei de Dulong-Petit. Tem até um artigo interessante da história dessa lei, que eu vou deixar como material extra para o curso. Mas o que o Boltzmann faz, então, é obter, teoricamente, a expressão que Dulong-Petit haviam obtido experimentalmente, e que está contemplada nesse diagrama daqui, que contém a capacidade térmica molar, ou seja, por unidade de mols, por número de mols, para diversas substâncias diferentes. Então, lembra que a lei de Dulong-Petit vale para os sólidos, então os quadrados pretos aqui são sólidos. Você vê que realmente boa parte dos sólidos está aqui com o mesmo valor da capacidade térmica molar, que vale 3R. Então, por que 3R? Até aqui em cima a gente estava falando em capacidade térmica por átomo, que no curso vai ser o jeito mais prático da gente pensar. Mas você pode escrever também, analogamente, se você quiser usar a constante dos gases ideais, a gente sabe que essa constante é o número de Avogadro vezes K. Então, se a gente substitui aqui o K por R sobre o número de Avogadro, lembrando que o número de átomos sobre o número de Avogadro é o número de mols, a gente vê que uma maneira equivalente de escrever a expressão acima é dizer que é 3R vezes o número de mols. Então, a capacidade térmica por mol, ela vale 3R, que é aproximadamente 25 Joule por Kelvin por mol. Então, está todo mundo aqui, todos esses sólidos estão aqui próximos a esse valor. Então, essa é uma coisa super importante, atesta um comportamento universal. Não é à toa que essa lei se tornou super famosa na física, a gente ainda estuda ela nos cursos de física introdutória. Porque é realmente impressionante o fato de que materiais totalmente distintos, com estruturas distintas, com ligações químicas distintas, ainda assim apresentem a mesma capacidade térmica molar. Na realidade, embora a gente esteja aqui se restringindo ao sólido, uma certa universalidade aparece também para os gases. Então aqui em vermelho estão os gases ideais monoatômicos, e todos eles têm uma capacidade térmica que é o mesmo valor, aqui está 2,5 R. Esse gráfico aqui é a capacidade térmica pressão constante. Para os sólidos isso não faz diferença, mas para o gás faz. Então nota que todos os gases monoatômicos estão aqui mais ou menos na mesma reta. Os gases diatômicos não estão tão bem assim, a gente vai mais para o fim da aula voltar nesse ponto, mas eles também estão aqui mais ou menos formando o mesmo grupo. E isso é uma coisa absolutamente fantástica. Não é à toa que a gente, o tempo todo aqui, está lidando sempre com a capacidade térmica. O calor específico não apresenta essa universalidade. Se você pegar uma tabela de calores específicos na internet, você vai ver que cada substância tem um calor específico diferente. Porque o mol de cada substância tem massas diferentes. O calor específico ele é a capacidade térmica por unidade de massa.
Então, se a gente quer descrever, de um ponto de vista teórico, a resposta térmica dos materiais, a grandeza mais natural é a capacidade térmica, porque ela destaca uma universalidade que existe na resposta dos materiais que você não veria se você estivesse lidando com calor específico. Esse gráfico ele é extremamente rico, na verdade tem várias sutilezas aqui. Já comentei, os gases diatômicos eles não estão caindo perfeitamente bem aqui nessa... não estão numa reta horizontal, né? Isso vai precisar da quântica para explicar, a gente vai ver isso no final da aula. E tem algumas exceções notáveis aqui. Bom, o iodo é uma aparente exceção, porque aqui é um sólido diatômico, então a capacidade térmica dele por átomo também é 3K. Agora, quando você fala por mol é complicado, porque como agora cada molécula tem 2 átomos, aí ele fica parecendo aqui 2 vezes mais alto do que os outros. Mas na verdade ele está aqui, se você considerar a capacidade térmica por átomo, ele está dentro aqui da lei de Dulong-Petit. Mas tem algumas exceções. A exceção mais notável e que motivou em grande parte o trabalho do Einstein, que a gente vai entrar na próxima parte da aula, é que a gente tem algumas exceções chocantes, em particular o diamante. O diamante está muito fora do comportamento dos outros sólidos. E a gente vai querer então entender melhor o que está acontecendo com o diamante. Tem algumas outras exceções interessantes. O césio, por exemplo, ele também está bem fora aqui. O césio, ele tem a razão pela qual ele está tão fora é porque o césio tem uma temperatura de fusão próxima ao 25 graus Celsius. Esses dados são todos obtidos a 25 graus Celsius. A temperatura de fusão do césio é menos que 30 graus, 28, alguma coisa. Então, lembra que na transição de fase, o calor específico ele diverge, porque você dá calor, mas a temperatura não muda, enquanto ele está mudando de fase. Então, quando você vai chegando próximo à transição de fase, você começa realmente ao seu calor específico a crescer. Aqui no curso, a gente sempre vai considerar os sólidos longe das transições de fase. Então, esses casos aqui não vão interessar a gente. O césio, o rubídio também está ali perto da transição de fase. Agora, o diamante está muito longe de transição de fase a 25 graus Celsius. Então, essa daqui realmente é uma discrepância que tem alguma física fundamental por trás. E a gente vai ver que essa lei universal de Dulong-Petit, ela quebra. Ela não é válida sempre. Na realidade, ela não é válida sempre para nenhuma substância. Por exemplo, se você fizer uma análise do calor, da capacidade térmica dos gases nobres, quando a temperatura vai descendo, então lá aqui, 80 Kelvin, eles já estão sólidos, né? Se você vai descendo próximo aqui ao zero absoluto, todos eles têm a capacidade térmica deles desligadas. Então isso é uma propriedade geral de toda a matéria, que a capacidade térmica ela vai sendo desligada próximo ao zero absoluto. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente vai ver na aula de hoje, vai ver na próxima parte dessa aula. Agora nota isso, que é uma das coisas que a gente vai ter que explicar. Enquanto que para os gases nobres, aqui próximo a 80 Kelvin, eles já estão próximo, aqui já é reta de Dulong-Petit, já é o valor previsto pela lei clássica. Então, para você fazer os gases nobres, mesmo quando eles solidificarem, para eles se afastarem da previsão clássica, você precisa de temperaturas menores aqui do que 40 Kelvin. Para o diamante, você já começa a ver essa separação, essa quebra com a teoria clássica, a temperatura ambiente. Então, o que faz a temperatura, ao mesmo tempo, ser alta o suficiente para os gases nobres para você poder usar a teoria clássica, mas super baixa para diamante, por exemplo? Ou seja, o estanho, o manganês, está todo mundo feliz aqui com a teoria clássica, por que o diamante não está? Então, essas coisas a gente vai estudar na segunda parte dessa aula. Isso encerra a primeira parte da nossa aula.